Quando l'anarchia verrà, tutto il mondo sarà trasformato e nei governi sarà il ricordo d'infame passato, l'aborrito confinato. Motumba Axé, meu populacho abençoado. Aqui quem fala é o seu guerreirinho suburbano preferido, Orlando Calheiros. Esse sujeito que não se deixou impedir por uma língua presa, por uma dicção experimental e ainda assim, superando tudo, resolveu ser um locutor de podcast. Veja só, eu sou a prova viva de que você deve acreditar nos seus sonhos, né? Mesmo que não sejam grande coisa. Mas enfim, hoje eu tô aqui, né, como sempre, diretamente do lado B do Rio de Janeiro, desse lugar que não aparece na novela, onde o turista só vem para consumir drogas ou para ser roubado, às vezes as duas coisas ao mesmo tempo, e ainda sai falando que maravilha. Cara, essa piada é horrorosa, eu fico repetindo ela todas as vezes como se fosse bom. Hoje eu tô aqui, diretamente do subúrbio carioca, falando com a minha querida, fabulosa, maravilhosa Dimitra Vulcana. Hello, hello, hello. Vou começar bem estilo Rupoc, que eu acho que tem tudo a ver com o programa de hoje, né? Exatamente, porque vamos estar discutindo uma questão que foi do marginal um fenômeno de massas, né, cara? Que é a cultura drag, né? Nossa, eu acho que... Assim como o ano do podcast chegou, o ano da drag já chegou junto com o RuPaul. Desde a segunda ou terceira temporada, eu acho que já o ano da drag chegou. Pois é, né? Porque se você não faz ideia do que seja isso, você não está prestando atenção nas redes sociais, porque a coisa é de fato um fenômeno cultural que, assim, que não pode ser ignorado e diz muita coisa, né? Muita coisa sobre a nossa sociedade, sobre metafísica ocidental, sobre a maneira como lidamos com o ser e com nossos corpos. Tô errado, minha querida? Não, nananina. E vamos destrinchar isso mais, né? Isso, exatamente. Mas assim, antes, questão fundamental. Pra quem você torceu na final da última edição da RuPaul? Então, Polêmica. Eu torci pra Ivy mesmo. E a Brooklyn, ela é muito bonita e padrãozinho, mas ela é sem sal, né? Assim, falta um tempero nela. Não sei se seria a expressão melhor, mas falta um tempero. Parece que é muito perfeita, né? Uhum. Assim, não tem nenhum defeito. Tudo que ela faz é como se fosse... a Ivy já é justamente o seu oposto, né? Quase como se fossem dois personagens cosmológicos, né? Tipo, uma representava o auge de uma certa pureza, a outra... um lado obscuro do ser, né? Sim, é uma bagunça, algo exótico, diferente, mas importante, né? Exatamente. Já vamos falar disso, mas antes, recadinhos da paróquia. Para quem não sabe ainda, o Benzina está com uma pequena parceria com a Albu Editora. E por isso estamos te fornecendo um cupom que vai te dar até 20% de desconto nos livros da série Argonauta comprados no site da editora. Por exemplo, ali você vai encontrar Antropologia Estrutural 1 e 2 do Lévi-Strauss. Cara, esse livro é fundamental para psicologia, filosofia, talvez tenha sido um dos livros mais impactantes das ciências humanas do século passado. Mas pro episódio de hoje eu gostaria de falar de 3 livros. O primeiro deles é O Efeito Etnográfico e Outros Ensaios, da Melanie Strathern, antropóloga britânica, que ali você vai ter uma discussão sobre gênero, enfim, de como a antropologia está pensando essas categorias. O outro é a Políticas do Sexo, da Gayle Rubin, que também é um livro fundamental, que também vai repensar, que vai ajudar a repensar a maneira como isso tem sido tratado na antropologia. E por fim, tem A Sociedade contra o Estado, que para mim é um dos livros mais fundamentais da minha vida, e não só como antropólogo, mas como anarquista, enfim. E ali tem um pequeno ensaio chamado O Arco e o Cesto, onde você tem, talvez seja um dos primeiros registros, ou talvez a primeira vez onde você tem uma descrição propriamente etnográfica da forma como o gênero é composto nas Américas de uma maneira diferenciada. Todo mundo pode usar esse cupom, então passem a palavra adiante. Ainda, a editora Ubu forneceu de uma maneira bastante generosa um exemplar do Invenção da Cultura do Roy Wagner, que nós vamos sortear para os nossos padrinhos, para os nossos apoiadores. Então, ó, se você não sabe como apoiar o Benzina, vai estar o link aqui na descrição do episódio, só clicar lá, seguir os passos.
e você vai estar colaborando com a produção de um conteúdo independente na podosfera brasileira. Olha só que maravilha. E tudo isso custa a partir de R$ 4,20. Pô, fera, o que você consegue fazer com R$ 4,20 no Brasil de hoje? Entendeu? Aqui no Rio de Janeiro você não consegue pegar um metrô com R$ 4,20. Por esse dinheiro, você vai concorrer ao livro, receber a cada 2 meses um zine com quadrinhos autorais, com textos autorais, fora que vai participar do nosso grupo no Telegram, onde a gente divulga as novidades, onde a gente discute, debate, a galera se encontra com uma certa regularidade pra beber, enfim. Criou-se uma verdadeira comunidade ali. Eu não tô falando isso de uma maneira leviana, qualquer um ali pode falar sobre isso. Fora que, não obstante, olha só, uma das nossas apoiadoras, a Priscila, que ela tem um sex shop chamado Mistérios de Isis, ela resolveu dar 10% de desconto para os apoiadores do Benzina. Então, né? Renove aí as suas fantasias, meu querido. Renove aí suas fantasias, minha querida. Eu quero que você conceitue, né? O que é uma drag queen? Né, assim, o termo básico para drag é de dressed resembling as a girl, né? E esse termo, então, é basicamente vestido semelhante a uma menina. E isso tem muito a ver com as comunidades ali gays, LGBTs, né? Não existia o termo LGBT, mas eram comunidades de queers, vamos colocar nesse termo, que eu acho que fica mais interessante. Pessoas que eram estranhas e fugiam da cis heteronorma. E aí a figura da drag nasce como isso. Se a gente perceber a história da drag mesmo, a gente percebe que existe até uma área cinzenta que não se sabe discernir o que era drag, o que era trans, o que é uma bicha afeminada, mas eram pessoas que estavam ali rompendo estereótipos de gênero e de sexualidade. Então, mesmo que não existisse essa diferença em alguns momentos, é interessante a gente pensar como que isso foi importante, como que isso era quase uma assembleia de queers. Tanto se vê isso nos Estados Unidos, se vê também na Inglaterra. Tem até uma série de fotos bonitas de queers. Vai me fugir o nome aqui agora das pessoas, mas existia um grupo de pessoas e essas pessoas, elas deixaram um grande número de materiais de fotos de mulheres também, butcher, de homens afeminados, enfim, eram grupos, e esses grupos se reuniam para serem quem são, fora dessa sociedade que era até mais conservadora do que hoje. Por incrível que pareça, né? Pois é, né? Como se fosse possível, mas eu ainda acho que, assim, isso não é uma projeção otimista, eu acho que a gente vai ficar pior. Enfim, a gente tá. Eu sou um pessimista notório, porque o pessimista nunca sai desapontado, essa é uma vantagem do pessimista, né? Mas eu acho que, infelizmente, estamos prestes a ter algo como uma revolução iraniana no Brasil, né? Enfim, e não só no Brasil, mas deixar isso para essas previsões pessimistas para outro episódio. Mas você falou uma coisa que eu achei interessante, porque para mim, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar do termo drag, eu não fazia ideia do que significava, não fazia ideia. E assim, pra mim a drag, meu primeiro contato com as drags, né, foi frequentando a cena, olha como é que eu vou entregar a idade agora aqui, a cena GLS carioca, né, cara? Porque, enfim, na época não existia LGBT, LGBTQ, né? O que existia era GLS, ponto, né? Assim, que eram essas festas que fugiam da heteronormatividade, né? Assim, ali sempre existia uma espécie de figura que era ela tinha um papel quase sacerdotal, né? Assim, que ela apareceu na entrada da boate, né, recebendo as pessoas na fila, né, e tinha todo um jeito de ficar provocando as pessoas na fila, uma coisa que eu achava engraçada, assim, tipo, tinha um tipo de humor que era ácido e ao mesmo tempo, enfim, que fazia parte da constituição daquele cenário, e lá dentro elas funcionavam também como mestres de cerimônia, né, tipo, parece que de fato elas estavam ali conduzindo aquele espaço, né. E assim, essa foi a primeira vez que eu ouvi falar do termo drag, porque até então eu, como suburbano,
só conhecia duas figuras que, pra mim, né, não eram... Eu nunca consegui estabelecer bem esse limite. E até pra mim hoje é um pouco difuso, que era a transformista, né, e a travesti. Né, enfim. E a drag me parecia uma coisa que fugia um pouco dessa lógica, né? Mas ao mesmo tempo estava inserida no mesmo cenário. Então eu queria que você falasse um pouco dessas distinções, né? Você falando desse cenário de que drag, esse ser, como é que fala? Esse ser Sim. divino e sacerdotal que fica nas boates, até hoje funciona mais ou menos assim. É que eu já tô um pouco velho, eu não tô por frequentando exemplo, mais tanto, querido. Aqui em Montes Claros, por exemplo, as drags não pagam pra entrar nas boates até hoje. Então elas só chegam e entram. Ainda fura fila, né, na verdade. Não pega fila, não paga, enfim, tem preferência. Mas assim, o que é bacana da figura da drag é que se a gente parar para pensar como que isso funciona tanto em nível de Brasil, mas até mesmo dentro daquele cenário nova-iorquino que a gente vê ali em Paris is Burning, em Pose, a gente consegue perceber, por exemplo, que é uma forma também da pessoa lidar com o gênero e assim tentar entender como que funciona o ser gay, o ser bicha, ou ser pessoas trans nessa sociedade que oprime. Então, se a gente pensar muito por esse lado também, eu acho interessante como que drag está bem relacionado também com um estilo de lida com a autoestima de um determinado grupo. Por exemplo, se você parar para pensar, tem igual o estilo camp. E o estilo camp é muito... Isso foi até tema de um Met Gala esses dias. O camp é aquele que as pessoas estavam tratando as pessoas como malucas, né? Mas na verdade isso é coisa do exagero, não era isso? Era uma coisa do exagero, do artificial, do cafona até, do brega. E isso também tinha muito nos balls. Até certo tempo atrás, assim, é difícil de dividir camp de drag, inclusive, mas assim, é fácil de dividir. Mas assim, o que eu mais consigo perceber na figura da drag, e você falando desse elemento sacerdotal, eu acho que ela representa muito do que uma pessoa que gosta e sente que deveria romper todos os papéis de gênero deveria fazer. Então, se você é homem, você está rompendo o papel de gênero masculino e aquilo ali que te dão de bandeja. As pessoas têm mania de falar que o gay cisgênero ele desfruta da estrutura machista da sociedade, mas a gente tem que saber que também a gente é lido como um ser subalterno, porque a gente não é homem o suficiente por não ser heterossexual, e fazendo drag a gente não vai ser mulher porque não tem nada a ver com gênero, então tem a ver com performance. Então essa ruptura dessas amarras sociais, eu acho interessante a gente fazer isso, e o incômodo. Porque fazer drag, muitas pessoas ficam incomodadas com isso. E eu não estou falando no incômodo em chegar em nível de violência, mas de colocar pessoas para questionarem, né, esses papéis de gênero na sociedade. Isso é muito importante. Uma coisa que eu tenho visto muito ultimamente, né, e você também se utiliza disso, que é essa composição de dois elementos que são, por exemplo, usar a barba e usar toda a outra montagem, sabe? Você tem uma composição que a própria estética já salta aos olhos, né? Esse contraste entre um elemento que é considerado extremamente masculino, né? Um rosto feminino. E eu nunca montei sem barba, você acredita? Eu nem sei como que é tirar a barba pra fazer drag. Às vezes eu fico curioso, aí às vezes eu falo, vou fazer a barba. E aí eu não faço. Então, até mesmo porque essa barba minha, ela tem uma história engraçada. Você é uma escrava da sua barba? Eu era tipo você, eu não tinha barba. Eu acho que você ainda tem um pouquinho de uma barbichinha embaixo, né? Eu tenho só falhas, eu só tenho falhas. Eu sou escravo do meu bigode, eu não posso tirar o bigode que as pessoas... o bigodinho, o bigodinho. Eu era mais ou menos isso também. E aí eu fiz um implante de barba em 2015, e desde então eu só fiz essa barba tirar completamente, acho que 1 ou 2 vezes na vida, apenas.
coisa da performance da drag, né? Desafiar papéis de gênero. Né? Aí eu fiquei lembrando desse documentário, Paris Burning, né? Que tem na Netflix, pessoas. Quem não assistiu, assista. E assista já com o lenço na mão, né? Vamos deixar quase um spoiler, mas assim, porque não é um documentário alegre, né? Porque, enfim, a gente tá falando justamente sobre o tratamento destinado a populações marginalizadas. Então não tem como isso ser alegre, pelo menos não em todos os momentos. E complementem, desculpa até te interromper, mas é interessante complementar também assistindo Marsha P. Johnson. Porque tem um filme de Stonewall, e é o filme mais higienizado possível, porque coloca lá as POCs brancas como as subversivas, mas não foi bem assim essa história de Stonewall. As subversivas eram as trans, as drags, e geralmente eram pessoas pobres e negras, então algumas coisas não estão completas. Exatamente nesse Paris Burning, que é justamente sobre essa cena dos clubes na periferia de Nova York, onde justamente a população queer, né, no geral, se aglutinava. Aí você vê justamente essa confusão e essa confluência entre drags, trans, e figuras que tinham uma postura cis, enfim. E todas elas organizadas no entorno dessas casas, Black né? House. E uma coisa que... House, desculpa, olha só. Na verdade, assim, é porque eu acho estranho traduzir, mas eu acho era como se fossem casas mesmo, mas eu acho engraçado porque é tão sonoro usar os houses, porque até as POCs brasileiras, elas meio que já colonizaram esse termo, né? O uso da palavra house? É. Interessante até a construção de um novo vocabulário dentro do português, isso pra mim, né? Assim, mas uma coisa que eu achei... Primeiro que você tem uma reconfiguração familiar nesses espaços, que é fundamental, né? Tanto que tem as mães, não é isso? Os pais. E os pais. E justamente porque a maioria daquela população era constituída por pessoas pobres, negras, muitas delas moradoras de rua, né? Que dependiam que eram sex workers, né? Muitos eram sex workers para poder sobreviver ali, né? Justamente porque apenas esse tipo de mercado comportava essas figuras, né? Inclusive. 90% é inclusive um dado que bate com o dado que a gente tem da ANTRA aqui no Brasil, que 90% das trans e travestis trabalham na prostituição. E isso tem uma influência direta pela expectativa de vida dessas pessoas, né? É a parte triste do documentário, inclusive. A expectativa de vida, se não me engano, é a partir dos 30 até 30 e poucos anos, se não me engano, é isso? 35. 35. Eu lembro que outro dia eu tava vendo a história de uma mulher trans aqui no Rio de Janeiro, que ela tem uma barraquinha, e ela é uma mulher trans, favelada, negra, e ela tem uma barraquinha de venda de caldos, se eu não me engano. E aí ela fala assim, qual foi a maior vitória que você conseguiu por meio da sua barraquinha? Sei lá o que você... Ela falou, eu fiz 36 anos, uma coisa assim. Tipo, passou da idade, enfim, da faixa etária, né? Uma coisa que eu achei fundamental nesse documentário, uma coisa que eu aprendi, é que como para essas figuras, né, tinham dois elementos que eram fundamentais. O primeiro era que aqueles desfiles, aqueles embates que eles faziam, né, era no momento em que, por meio da performance, você poderia se tornar outra coisa. Então tinha até um outro tipo de performance que era uma performance masculina, que você tinha desfiles onde as pessoas desfilavam como militares, né? Ou como como estudantes de escola, pessoas do universo normativo. Eu não fazia ideia que existia esse tipo de desfile, né? Pra mim, esses bailes só existia o desfile de drags. E o outro ponto fundamental era que justamente você tinha essa ideia de que esses espaços, essas casas, esses desfiles, essas competições, eram justamente outros mundos, né? Era quase como se tivesse uma instauração ritual de um espaço, de um universo, de um território, onde essas figuras que da porta pra fora viviam de uma forma controlada, né? Viviam ameaçadas, oprimidas, poderiam, e aqui eu tô citando exatamente uma fala, né, de uma personagem do documentário, elas podem ser 100% elas mesmas, né? Justamente. Nossa, eu acho que quando a gente vê aquela expressão dos balls, um discurso que as POCs têm muito no documentário, e é interessante, é que elas tentam emular o que as pessoas ricas fariam, que as pessoas ricas fazem, na verdade, e aí elas reinventam aquela realidade, mas na verdade é uma fuga daquela realidade que é cruel. Então é uma forma de
de reinventar seu dia a dia, que é pesado e tudo mais. Mas o que eu acho mais bacana é que uma das mothers, acho que é da casa da House of La Beija, e ela falando, se eu fosse milionária, todas as minhas filhas seriam milionárias, porque eu não vejo lógica em acumular tanto dinheiro somente para mim. E aí a gente vê, assim, se você começar a perceber como que isso funciona, até mesmo assim, se a gente pensar como que existe uma intersecção entre anticapitalismo, antirracismo e anti-LGBTfobia, e como que está tudo cruzado. Porque elas falam das possibilidades de ascensão social. Ser negro já era difícil, mas ser negro e bicha é impossível, na verdade. Então, eu acho bacana. Essa é a primeira fala do documentário, se eu não me engano, né? Onde falando, você tem 3 coisas contra você. Você é um homem negro e gay. Uhum. Então o mundo vai ser hard as hell, né? Tipo, vai ser difícil pra cacete pra você, né, cara? Agora, eu acho que assistir esse documentário, sabe o que é bacana também, Orlando? É como que a cabeça das pessoas, a gente vê como que é bem blowing mind, no sentido assim, olha, tem a La Beija, que é da House of La Beija, é a mãe da House. É só para as pessoas entenderem, assim, a Queen mais talentosa, geralmente ela começa ela se destaca e ela é respeitada. E por ser respeitada, ela acaba também acolhendo outras pessoas e também ensinando o que ela sabe sobre essa arte. E aí acaba que ela vai tendo uma casa e aí vira literalmente uma casa de apoio. Porque são queens que são expulsas de casa com 13, 14, 15 anos. A maioria das histórias são iguais. É quando chega na adolescência, na verdade. Uhum. E você vê as misturas, por exemplo, existem neste documentário mulheres trans, existem pessoas que se dizem drag queens, existem pessoas que existem drag queens, mas faziam hormonização, mas não se viam como mulheres. Não é tão fora... hoje é tudo muito dentro da caixinha, e aquela época você vê que existe essa área borrada. Então, ela beija, ela tinha peitos pela hormonização, mas ela não se via como mulher. E Ela chega a falar isso no documentário. ela chega a falar. Ao passo que tem a outra lá que se via como mulher e se entendia como mulher, inclusive tinha um objetivo de fazer a cirurgia, infelizmente ela não pôde fazer porque ela faleceu. E então é interessante a gente perceber como que essas áreas são borradas, literalmente. E como que isso hoje é colocado como, sei lá, hoje é mais dentro da caixinha, assim, a sensação que eu tenho que as pessoas dividem bem. Enfim, eu acho que às vezes dividindo também é interessante, mas e se não dividisse, né? Assim, o que... Eu emergi desse cenário GLS, né, do Rio de Janeiro, suburbano carioca, sei lá, final dos anos 90, começo dos anos 2000, e uma das questões que, pelo menos na época, se colocava era justamente uma indiscernibilidade, né, assim, existia toda digamos, uma não necessidade ou até, digamos, um discurso político fundamental contra a ideia de se dizer hétero, gay ou bissexual, assim, existia simplesmente você simplesmente transava com quem que você queria transar e você se performava, né, assim, na época a gente falava exatamente sobre performance, né, do jeito que você queria bem entendesse, né, tipo, se você era um homem querendo performar enquanto mulher, se queria se montar como mulher, simplesmente poderia acontecer isso, obviamente, estava reduzido a alguns espaços específicos, algumas boates, algumas festas, né? Tipo, mas o discurso era um pouco esse, ainda de tentar borrar essas fronteiras, né? De que, enfim, até porque esse discurso de que você faz essa coisa que você colocou, né? Essa distinção clara entre estabelece essas fronteiras, ainda não estava muito bem estabelecido, né? Enfim, não se fala. Como é que eu falava? Era a época que o GLS era o termo ponto, né? Enfim, não se falava de outras, da necessidade de ter outros nomes, outras especificidades. E depois a coisa se transforma, mas eu não acho que eu tenha capacidade de dizer o ponto em que isso acontece, ou por que isso acontece, ou coisas do tipo. Eu acho que tem até a ver com a militância, sabe? Eu acho que a militância o passo que a militância foi dando
essas coisas foram acontecendo. E, sobretudo, a gente percebe também que a militância ela caminhava muito para emancipação do gay cisgênero, por exemplo, e que não desafiava tanto essa heteronormatividade. O papel das mulheres transexuais nessa militância, e aí de um papel subversivo, de revolução, é o que tem mudado e dado novos ares à militância LGBT no país. E até escancarar também machismo, misoginia dos próprios gays. E, sobretudo, assim, né, fazendo recorte de classe, de raça, de cor. Então, parece que os movimentos foram andando juntos e as mulheres trans fazendo a revolução. Intrigou muito nesse documentário Paris Burning, que tem um homem lá, ele só dá entrevista vestido de militar, né? Porque tinha uns desfiles de militares, né? Enfim, e era uma parcela importante. Ele fala, não, porque os desfiles de militar estão crescendo, é uma coisa assim. E executivos. Executivos, militares. Como é que tinha uma outra, né? Eu não sei como é que. Não sei traduzir, era como se você não desse pinta. Né, tinha uma... Não tem isso, né? Que era o... Se você fosse um homem sem dar pinta, aí tem que ter até uma discussão. E aí era como se eles estivessem, de certa maneira, emulando ali, né? Performando ali a sociedade que lhes oprime, né? A norma que está lhes oprimindo. E é interessante, eu, como antropólogo, não tenho como não notar a semelhança disso com movimentos, veja só, que aparecem em diversas sociedades que estão sob efeito da colonização, né? Tem um documentário que não é muito bom, do Jean Rouch, chamado Les Maîtres Fous, Os Deuses Loucos, né? Onde tem uma religião, não me lembro agora do país, na África, onde eles performam justamente, eles incorporam o diplomata, incorporam o soldado, o general e coisas do tipo. E isso, de certa maneira, é uma forma de você retrabalhar as hierarquias ali, né? Aquele mundo que lá fora te oprime, ali dentro, ele é transformado, ele se torna um utensílio seu, né? Assim, você se torna dono daqueles padrões que estão ali de alguma maneira te atacando, né? Nossa, essa análise O engraçado, eu estava até pensando quando eu reassisti esse documentário, como que a lógica capitalista é algo que é performado dentro dos balls, assim, no sentido de que existe muito uma exaltação ao dinheiro, não das maneiras que o capitalismo vê, mas é pela falta de dinheiro, na verdade. E a ironia disso tudo é que quando o Vogue, por exemplo, e isso é popularizado no sentido midiático, ou seja, quando artistas famosos trazem isso para a cultura popular... Madonna, né? Madonna. Tem a Ninja da House of Ninja, que eu não sei o que ela fez, mas ela fez clipes, viajou. Inclusive, no início do documentário, ela queria ir pro Japão, e ela foi pro Japão. Sim. Comprou um brinco maravilhoso lá. Só que ela fala... Não sei se você percebeu, assim... Uma tristeza, eu não estou falando no sentido dos nostálgicos, mas uma tristeza de que a dinâmica mudou e aquilo ali... Ao se popularizar, aquilo ali também meio que se perdeu. Sim, ela fala especificamente sobre isso. Então, assim, a cooptação na veia, né? O capitalismo é isso aí, né? Infelizmente, é assim que funciona. Porque uma coisa que é interessante, porque você falou do efeito RuPaul, né? Tipo, uma certa higienização. Mas eu lembro da primeira vez, creio eu, que eu vi a RuPaul... foi numa série de vídeos curtos que emergiam ali desse mesmo cenário nova-iorquino, que tinha... Não sei se você já viu esses vídeos, provavelmente já deve ter visto aquele Pickle Surprise, que são vídeos curtos, irônicos, né? Tipo, que é como se fossem justamente comerciais de produtos, né, da televisão, todos performados por drags, né? No qual existia um subtexto erótico, né? Esse Pickle Surprise, você já imagina o que seja, né? Tipo... Aí fica É o famoso ato de aquendar, ou seja, o tuck, em inglês, no caso, seria tuck. Que é basicamente dar uma escondida ali no pipi. E é engraçado como a gente pensa nessa questão de militância hoje,
hoje a gente assume e entende e desconstrói a imagem que a gente tem binária de que tem somente homem e mulher e que homem tem que ter pênis e mulher tem que ter vagina, e a gente hoje vê de forma muito comum mulheres com pênis e homens com vagina, ou pessoas que não são nem homens e nem mulheres. E isso está posto, isso já está trabalhado. Lógico que não, a sociedade ainda está trabalhada, mas a construção dessas narrativas na militância já é muito forte, ou seja, já tem um embasamento desde criação de... Eu acho que quando as pessoas começam a fazer materiais, ou seja, quando pessoas queer, LGBTs estão na academia e começam a produzir conhecimento a partir disso, meio que se naturaliza e cria instrumentos e ferramentas para a militância trabalhar. Então, assim, é interessante a ideia e de como que a ideia de que até poucas pessoas há tempos atrás achavam que para ser mulher tem que ter vagina e tem que cortar o piu. E não necessariamente, né? Você só pode dar uma acomodada ali, por enquanto. É o truque, né? Mas eu acho que depois a gente vai voltar a falar disso, porque eu vou querer trazer pra cá a minha experiência como etnólogo e com a minha convivência com as Kusoangawa Aikewara, né? Pra quem não sabe, os Aikewara são uma população tupi-guarani do sudeste do Pará, com a qual eu convivi e convivo até hoje por muito, sei lá, há uma década, né? Enfim, e as Kusoangawa, porque a língua Aikewara não marca gênero, é difícil, então, saber como achar um gênero neutro, né? Como seria falar disso em português, que seriam, assim, a melhor tradução que tem são as mulheres fantasmas, né? O efeito mulheres fantasmas, que são justamente essas pessoas que nascem homens e por meio das suas performances, e sobretudo sexuais, estão ali entre homem e mulher, né? São um entre, né? Não são um ente, eles são um entre homem e mulher. Mas eu só queria voltar a esse ponto desse Pickle Surprise, né? Desses comerciais que eram feitos ali, acho que era final dos 80, 90, porque eles eram sobretudo toscos. Existia um humor, porque esse elemento do tosco, né, esse elemento do desagradável, né, porque o tosco muitas vezes ele vai pro desagradável, ele estava deliberadamente presente, inclusive nas performances, né, e aí quando eu fui ver o Drag Race, a RuPaul's, ela tá ali num outro tipo de performance já, né? Tipo, assim, o programa já vai pra uma outra linha, ainda que alguma das participantes tenham essa performance do grotesco, né? Do tosco, daquilo que traz um certo incômodo. Assim, pelo menos pra mim, que vi o RuPaul's lá atrás e eu vendo aqui agora, uma higienização. Não tô falando isso como um tom de crítica, tô falando como uma constatação, né? De fato, porque tem uma linguagem midiática, tem uma linguagem televisiva. A gente tá falando de um show com milhões e milhões de dólares de patrocínio, né? Esses dias eu até parei pra pensar, será que RuPaul e esse sucesso midiático, assim, é uma pergunta e eu acho que a gente tem que pensar isso. O caminho que o RuPaul tá indo... Será que isso não está sendo uma construção para o americano médio, o famoso John Doe, ou seja, os nossos bolsominions, no sentido de que a forma que eles estão ali, não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas é interessante a popularização de uma cultura que me é tão cara, de algo que me faz tão bem. Mas eu fico com medo assim, será que estamos entregando isso para os homens brancos, héteros, cisgênero? Porque para ser palatável, será que tem que ser mais higienizado? Olha, por exemplo, como as temporadas estão agora e como as temporadas já foram. Então, assim, eu sinto que tem essa narrativa. A sensação que eu tenho é meio que a pauta LGBT liberal que flerta aí com a sociedade em geral. Então, em função disso, a gente abre mão daquilo, em função daquilo, a gente abre mão... Enfim, eu acho que talvez funcione. Apesar de que você falando do Pickle Surprise, existem muitos quadros no RuPaul que lembram o Pickle Surprise até hoje. Nesse último episódio, inclusive, teve com a Ivy, justamente, né, que ela salva uma policial, né? Peraí, eu tô tentando lembrar da Ivy no episódio, deu branco nesse episódio.
Mas uma coisa que eu acho interessante, essa sua preocupação, ela é a preocupação que você tem com o samba, por exemplo, sempre teve essa preocupação, né? Porque se você for pensar na história do samba, ali para meados da década de 40, sobretudo 50, o samba também passou por esse processo onde ele foi transformado num produto audiofônico, né? Um produto para o consumo das massas citadinas brancas, ao passo que cantores brancos começaram a emergir, enquanto os sambistas negros continuavam a ser perseguidos, enquanto, por exemplo, houve uma higienização até de sentido de tirar as referências ao universo de matriz africana. Mesma coisa com o funk, né? O funk também passa por isso. E, assim, uma coisa que pelo menos serve de alento é ver que esses movimentos sempre são capazes de surpreender, né? Eles sempre dão uma segunda volta e resistem, né? Que estão sempre resistindo. Então sempre tem uma parte dela que é capturada, que é lançada para esse público liberal, para esse pensamento liberal, no qual a vida dessas pessoas é transformada em um produto, que é exatamente isso, né? Que funciona, né? A vida, por exemplo, a drag é uma vida, né? Ser drag é uma vida. A gente vai falar sobre isso agora, né? É transformado num produto para venda, né? Justamente. Gera dinheiro, né? Gera produto, enfim. Mesma coisa com samba, mesma coisa com funk, enfim. Claro que cada um com suas especificidades ou coisas do tipo, mas acho que faz parte justamente do capitalismo, em certa instância, e isso a Bell Hooks fala um pouco sobre isso, de como, por exemplo, essa cultura branca, e o capitalismo por excelência é isso, né? Ele se alimenta dessas pulsões, daquilo que emerge da sua periferia, né? Daquilo que emerge entre os negros, daquilo que emerge daqueles que não se comportam da forma como é esperada, né? Ele se apropria daquilo, transforma em produto para ele ficar se reproduzindo e, enfim, e não tá nem aí para aquelas pessoas de fato, né? Ele quer só fazer essa transformar em commodity, né? E vira apenas um produto e deixa de ser sobre resistência, por exemplo, né? Pois é. Mas acho que uma coisa assim, interessante, né, sobre isso, é que você fala que se torna sobre resistência. E aí tem uma coisa de um texto do Foucault, que eu gosto muito, que é o Le Corps Utopie, que é os corpos utópicos e heterotopias. Se eu não me engano, isso foi traduzido recentemente no Brasil. Pela N-1. Inclusive, N-1, se quiser patrocinar a gente, fica aquele recadinho, hein? Alô, marcas. Alô, marcas. Quem quiser mandar o livrinho pra mim aqui, eu faço resenha e tudo no ar. Mas onde ele fala algo que eu acho que é interessante, que ele vai falar, que ele vai colocar o corpo, né, como esse lugar tópico implacável, né? Porque não tem como você, de fato, fugir do corpo, enfim. Ainda que tenha, mas ele tá sempre ali, né? Tanto que você tem toda uma metafísica cristã que ela é criada, uma utopia, para negar, apagar os corpos, né? Desde o regime de negação do desejo ao regime da alma, né? A alma, justamente, a alma cristã é uma negação do corpo, né? A ideia de que existe uma essência pura que ela vive em conflito com esse regime da carne. Só que, ao mesmo tempo, ele vai falar de movimentos, né, que para eles são caros, que são capazes de fazer o corpo fugir, de transformar o corpo numa espécie de heterotopia. E ele vai falar especificamente sobre duas coisas que são caras para as drags. Uma é a maquiagem, né? A maquiagem. E a outra é a dança. E assim, ele vai falar de uma terceira que é muito cara pra mim e pra você eu sei que também que é a tatuagem. Mas que é justamente essa forma de você pegar um corpo, abrir esse corpo e conectar ele com linguagens estranhas e transformá-lo, né? Fazê-lo fugir. E eu acho que é interessante porque quando eu vejo as drags, sobretudo quando elas estão performando, isso é impressionante, né? Porque tem uma sensação de que um corpo não foi feito pra aquilo, sabe? O corpo, tal como nós o concebemos, não foi feito para aquilo. E aquelas pessoas, justamente por meio da arte, por meio da performance, estão fazendo esse corpo fugir, estão fazendo esse corpo escapar, estão conectando esse corpo com linguagens estranhas, né? Com linguagens não padrão. Por isso elas estão transformando. Por isso que eu acho que a drag, né? Ela leva esse exercício ao limite, né? Assim, eu acho que, assim, eu como antropólogo, vou tentar fazer... Eu acho que o papel dela como mestre de cerimônias, como essa figura sacerdotal, não é uma coincidência. Eu acho que ela tá ali como mestre sacerdotal, com essa figura sacerdotal, e eu tô usando essa palavra
uma provocação deliberada, não pra você, mas a gente sabe pra quem, né? Que as pessoas se incomodam com essa ideia. Justamente ela tá ali porque ela consegue levar isso até o limite, né? Ela serve como uma referência dessa libertação do corpo, né? Dessa heterotopia instalada, né? O que você acha disso? Qual é a drag que nunca rasgou a carne por causa de um espartilho, só pra manter uma cinturinha? Qual é a drag que nunca ficou com parestesia uma semana nos dedos dos pés porque ficou lá, talvez 10 horas em cima de um salto? Mas essa analogia eu achei interessante você pensar. E como que o externo, o externo ele é importante, mas você também vê uma mudança de interno para o externo no sentido assim, imagina aquelas pessoas que são mais tímidas e tudo mais, naturalmente tímidas, e aí as pessoas fazem drag e você vê uma outra persona, e a pessoa, ela é extremamente extrovertida e engraçada, tem um senso de humor, e tirou a maquiagem e volta pra pessoa que fica com vergonha. Perguntar pra você, como nasce uma drag? Cada uma tem uma história diferente, né? Mas eu acho engraçado assim, como que é engraçado que a maioria das pessoas começam brincando, fazendo testes. E assim, olha, como seria? Dimitra mesmo, ela nasceu em carnaval. Uma época, deve ser a época que mais deve ter taxa de nascimento de drag. E não precisa esperar 9 meses, né? Não precisa esperar 9 meses, porque o que eu acredito? Ali todo mundo começa a brincar quando socialmente é permitido brincar, mas aí a brincadeira fica séria. Inclusive, assim, eu comecei a fazer a Dimitra no carnaval, e aí lá no Apple's Drag não existe o podcast, e as pessoas falam, Dimitra podia montar um podcast. Eu falei, beleza, Dimitra monta um podcast e tudo mais. E aí eu comecei, chamei um grupo de pessoas pra gente poder fazer esse podcast. Na verdade, nem foi eu que chamei, foi um homem hétero, cis, branco, que falou assim, olha, seria muito legal, mas é interessante que você faça o podcast e eu somente esteja aqui pra poder ajudar. E aí nasceu esse podcast, e isso eu acho que foi reforçando a identidade da Dimitra. E é engraçado que às vezes parece que a gente escolhe as coisas, mas às vezes a gente também é muito escolhido. Eu fui fazendo a Dimitra, e a Dimitra foi crescendo, e quando eu vi, a Dimitra existia. Às vezes, assim, por exemplo, sei lá, a gente teve um evento com a Boitempo em setembro do ano passado, que foi quando a Dimitra mais começou a sair da concha, igual a Pearl, lá na 7ª temporada. Eu falei assim, nossa, vai ter um evento bacana, um evento de esquerda, com pessoas de esquerda. Eu poderia ir de Dimitra Vulcana. Mas assim, sabe quando você pensa na possibilidade como algo assim, olha, talvez seria interessante. Hoje eu acho uma coisa super natural, tipo, vai ter um evento, Dimitra Vulcana, melhor do que Danilo, é melhor Dimitra ir do que Danilo. E, sobretudo, se for falar de pauta de diversidade, as pessoas entenderem que existe uma drag com um histórico diferente que é comum às drags que se tem. Tem que pensar isso também, porque eu meio que desviei do que se tem como drag. E as pessoas verem as possibilidades que existem, e que existe até drag que gosta de ser intelectual, acadêmica. Então, parece que eu fui fazendo, e quando eu fui vendo, as pessoas foram gostando, e parece que isso vai reforçando. Inclusive, eu tinha vontade de fazer o canal no YouTube, e aí eu falei que morria de vontade, mas tinha medo. Eu não sei, aquela época pré-eleição tava muito tenso, e sei lá, não tava muito confortável. Aí a Sabrina falou, você tem que usar as ferramentas que a direita usa, e aí usar a nosso favor. Por que não montar o canal? Aí ela falou assim, faz que eu te divulgo, vamos lá, faça o teste. E aí ela viu o primeiro vídeo, deu um feedback, né, porque com certeza não tava bom. Nunca tá, né? Nunca tá. E aí foi fazer, e foi acontecendo. E aí as coisas foram aumentando. E isso trouxe muito ouvinte pro HQ da vida, é engraçado. Podcast a gente trabalha com áudio, e como que algo da imagem trouxe mais gente pro áudio, sabe? E, sei lá, o Twitter também começou a crescer bastante. Então, eu acho que à medida que a gente vai vendo os efeitos positivos,
É lógico que eu também já ouvi muita merda, né? Mas, enfim. Mas a gente vai ver nos efeitos positivos, é interessante. Então, a gente começa a se apegar, pelo menos o que é bom, e esquecer dos nerd punheteiro, por exemplo. Igual no site do... Teve uma transmissão ao vivo do Omelete, da CCXP, e você precisa de ver os nerds morrendo, porque eu fui de Lady Locke, né? Conheço bem esse universo, não acredite. Aí me chamaram de demônio Pablo Vittar dos infernos, sabe? Aí eu gostei, porque, olha só, né? A estética inicial de Dimitra era bem trash. Inclusive, ela tá muito higienizada pro meu gosto. Olha. Mas eu sempre gostei de lente branca, chifres, maquiagem somente preta. Nunca tinha feito maquiagem colorida. E então, essa coisa de ser chamada dos infernos e Pablo Vittar, que é a maior drag queen do Brasil, com certeza não é um xingamento, é um elogio. Apesar de que a intenção era um xingamento. Então, acho que o objetivo foi cumprido. Mas eu quero pegar nessa questão, né? Porque, pra mim, você falou que a Dimitra cresceu e, pelo que você deu a entender, ela tá crescendo, né? Tipo, a Dimitra ainda tá na... Vamos colocar, você diria que ela tá uma espécie de puberdade dela ali, ainda, tipo, tá se desenvolvendo ainda? Essa é uma pergunta. A outra, porque como ela funciona no dia a dia? Não, pra você, assim, você pensa, tipo, coisas do tipo, como a Dimitra reagiria a isso? Você se pega pensando, porque eu vou dar um paralelo que a priori não tem relação, mas vai acabar tendo, porque eu, por exemplo, por causa da minha experiência com povos indígenas, eu vivi durante muito tempo como Tiwa, né? Durante 2 anos da minha vida, praticamente, eu não escutava... ninguém me chamava de Orlando, né? Enfim, e eu não tinha nem os... Vivendo com os indígenas no mato, eu tive que desenvolver, de fato, uma outra personalidade pra lidar com um monte de coisas, inclusive com a ausência de elementos que pra mim constituem o básico da minha experiência, né? E aí... Chegou um momento em que isso se tornou uma questão pra mim, e eu fui perceber isso primeiro porque eu tinha experiências lá que aqui eram de... Por exemplo, quando eu tava lá morando, eu fiquei sabendo da morte do meu cachorro. E eu sou muito apegado aos meus animais, né? Quem me acompanha sabe. E aquilo pra mim soou como ficção científica, sabe? Eu não sei. Cachorro é do Orlando, não é do Tiwa, sabe? E a mesma coisa quando eu tô aqui, eu lembro das coisas que eu passava por lá e me soa como uma ficção científica. Parece de fato uma coisa que acontece com outra pessoa. E uma Você desconecta, né, uma coisa da outra. Exato, e uma ex-namorada minha, que já foi comigo algumas vezes pra aldeia, ela dizia que mudava o tom de voz, mudava a forma de andar, sabe? Ao ponto de que eu comecei, de fato, quando eu comecei a constatar isso, eu comecei a pensar coisas tipo, como o Tiwa reage a uma coisa e como o Orlando reage a outra. Inclusive, gastei um dinheiro de terapia tentando resolver essa questão, cara. A Dimitra, ela nasceu da terapia também, né? Então, eu acho que o meu caso foi o contrário. Eu já estava na terapia e aí como é que fala? Ela veio também como um produto da terapia. Então, já tem um processo ao contrário do Tiwa. É Tiwa, na verdade? Tiwa. E aí, o que acontece? Eu sinto que quando estou em Dimitra, eu percebo que eu sou mais ousado. Ou também percebo que mais ferino, mais, tipo assim, um shade, um reading. Depois eu posso explicar o que significa isso, mas uma gongação. Isso pra mim virou como também um recurso para uma narrativa política. Então, no sentido de que assim eu consigo pautar e trazer as pautas que me são caras para isso. Então, eu acho que é bacana. E eu me sinto mais livre para poder expressar as coisas tal qual eu preciso expressar. Então eu acho bacana. A personalidade não parece com a minha, mas tem elementos que são meus que estão ali. Então é interessante isso. Você sonha com ela? Como é que é? Você sonha com ela? Não, nunca sonhei, não. Mas agora seria até interessante pensar como que seria essa sensação. Mas eu acho bacana, assim, o processo de fazer a maquiagem, ele parece que ali nasce a transição.
Você começa a fazer a make e ao fazer a make, você vai transitando de Danilo para Dimitra. E aí esse processo é bacana. As drags, assim, a maneira como eu vi várias dessas delas falando da sua experiência de nascimento, porque tem essa narrativa, né, como eu nasci, né, uma coisa, pelo menos no RuPaul's fala-se muito disso, né, o formato dele se fala no momento do nascimento, como ela vai se constituindo, né, como é que ela vai sendo composta e tudo mais. E é interessante que isso me remeteu, olha aqui que loucura isso, a uma discussão dos filósofos medievais sobre o estatuto da imagem, né, porque a drag, ela é como esse ser especial, como eles diziam, né, assim, porque ela é uma espécie de ser insubstancial, né? Ela só existe dentro do sujeito, né? A Dimitra só existe dentro do Danilo, né? A partir do Danilo. É a performance do Danilo que traz a Dimitra à existência. Só que a Dimitra, ela própria ultrapassa a performance do Danilo, né? Isso é uma coisa que é interessante, porque, por exemplo, olha que loucura. O Dante e o Cavalcanti chamavam o amor, né, cara, do acidente em substância, né? Porque justamente o amor é algo como isso, né? Ele nasce do indivíduo, né? Ele nasce no indivíduo, ele emerge na performance dos indivíduos, só que ele, ao mesmo tempo, ele ultrapassa o indivíduo, né? No sentido que a gente sabe o que o amor provoca, né? A ideia do amor como esse mecanismo disruptivo, coisas do tipo. É interessante pensar nessa ideia dessas figuras, né? Como figuras dessa sorte, né? Como figuras que ultrapassam, né? Como esses acidentes em substância, né? Como diriam os filósofos medievais. E nesse sentido é interessante porque é impressionante como a ideia de amor é sempre... O vocabulário, a palavra amor, ela surge muito nesses momentos, né? No Paul fala-se muito disso, né? Assim, é quase como se fosse uma palavra de ordem, né? E é engraçado, assim, é uma ressignificação do que é o amor, porque... Na verdade, o amor a gente não recebe da sociedade como a gente queria. Então a gente precisa reinventar isso e reinventar essas estruturas. Então, quando você está falando aí que o RuPaul coloca isso, você vê, por exemplo, até mesmo o conceito de família, que o conceito de família dentro do universo LGBT é família quem a gente escolhe para ser família. E por que a gente escolhe? É porque no início a gente não tem muita escolha. A gente, por exemplo, eu mesmo não converso com meu pai. É um exemplo bem claro isso. Eu não converso porque eu casei com um homem. Então, inclusive é triste, né, isso. Eu fiquei até emocionado aqui lembrando. Mas basicamente família é quem a gente escolhe. E essa ideia de ressignificar todo esse sofrimento e trazer um significado para isso, eu acho que é interessante. E enquanto você estava falando aí também sobre essência e como que essa essência da gente cai nessa performance, é interessante pontuar também que, por exemplo, eu sou um homem gay cisgênero e não sou uma pessoa trans. Mas muitas pessoas também, elas experimentam a transexualidade no sentido de verificar a sua transexualidade ao experimentar a drag. Não é uma regra comum, mas existem pessoas que, ao fazer drag, começaram a perceber que não era só sobre drag. É o caso da Dia Gunn, da Carmen Carreira, por exemplo. Enfim, não quer dizer que drag não é trans, mas existem pessoas que experimentam a arte drag e começam a perceber que o gênero masculino não lhe agrada mesmo. E outra coisa que também que eu não falei, e é interessante pontuar, é que existem também drag kings, né? Então, a bem da verdade é qualquer um pode fazer drag queen, drag king, porque na verdade tanto fez, porque não há limite, não há regras. Até RuPaul já falou sobre mulheres não poder fazer, e nem mulheres trans, e depois ela voltou atrás, porque ela viu que deu bola fora. Isso é interessante, né, pensar, porque justamente a gente volta para aquela ideia do Foucault, né, de que justamente se trata
dessa ideia de fugir dessa topia, né? Desse lugar implacável que é o corpo, né? De conectar o corpo com linguagens estranhas. Então me parece que a partir do momento que você conforma qual é a regra dessa fuga, você já anula as possibilidades políticas desse movimento, né? Só pode existir isso aqui, do resto não tá valendo mais. É você instituir uma forma estatal olha, é o manualzinho da revolução, né? Como se fosse algo do tipo. Agora esse paralelo com Foucault é muito legal. E pensar, né, que normatizar corpo, e a gente vê que essas normatizações e essa sociedade do controle, isso não é válido também para as pessoas cisgêneras e heterossexuais. Então, quando você está falando de Foucault, é interessante a gente pensar também que pessoas cisgêneras fogem à norma também. Existem mulheres com, por exemplo, hiperandrogenismo, e elas possuem, por exemplo, maior quantidade de testosterona e vai desenvolver características masculinas. E ela não pediu para desenvolver esse tipo de características. Vai existir homens héteros cisgêneros que vão possuir características bem femininas. Vai existir pessoas... Chama naquele... uma ginecomastia, vai ter um peitinho, alguma coisa. Existem as pessoas intersexuais que desafiam a biologia. Olha só, olha que louco, Orlando. Isso aqui eu acho bacana. Isso eu aprendi muito na pauta sobre intersexualidade que a gente fez pro HQ da vida. A gente define muito... A gente é muito binário. Você, por ter convivido com indígenas, isso foi quebrado. E deve ter sido bonito esse processo seu de aprendizagem, que nada é binário. Mas a gente é tão binário no sentido de que só existe vagina, só existe pênis. Não tem como existir meio termo. Não que não tem como. Nós, por uma lógica binária, determinamos que só existe vagina e só existe pênis. Se aparecer, por exemplo, algo intermediário entre isso, nós, dentro da lógica binária, iremos adequar este corpo para encaixar na nossa lógica binária. Mas aí, se você vê na natureza, não é binário, existe um espectro. Assim como a sexualidade é um espectro. Assim como o gênero é um espectro. É uma escala. E aí não há como ter uma caixa. Por isso, assim, é lógico que existem pessoas gays, bi, lésbicas. E eu também não estou falando daquela escala de 15, mas nada é binário. Com a biologia também é a mesma coisa. Por que uma pessoa que nasce com um micropênis e presença e ausência de útero e, sei lá, enfim, vai haver ali uma alteração? Você deve pegar esse corpo, e é um bebê, e fazer uma vagina neste corpo. Quem disse que esse micropênis não é algo que não pode conviver na sociedade? Porque não é nem um pênis e nem uma vagina, e você tem que transformar em uma vagina, por exemplo. Então, e aí a gente mutila corpos, a gente mutila a alma das pessoas, porque as pessoas não se encaixam nessa sociedade do controle que Foucault falava também. Então, E o número não é uma... E o número de pessoas que são mutiladas dessa forma todos os dias não é pequeno, né? Isso que é uma questão também fundamental. As pessoas acham que é um problema ridículo. Isso acontece em 1 em 1 milhão, não. É um número bem expressivo de casos de pessoas que nascem, inclusive que depois vão descobrir ter problemas bem sérios por conta disso, né? Porque, enfim, foi essa adequação foi feita de uma maneira completamente equivocada, né? É interessante a gente puxar, a gente tá falando de drag, mas acaba que a gente tá falando de LGBTI em geral, então não tem como, né? Mas só para aproveitar o gancho, tem um documentário que é sobre o Amiel Modesto. Amiel é um grande amigo que eu fiz aí nessa estrada. E Amiel, ele é um homem intersexo. Existem pessoas que são intersexuais e que não descobriram. Por exemplo, você e eu aqui, talvez sejamos intersexuais e não sabemos. Tem essas diferenças. Às vezes a mulher vive a vida inteira e não sabe que é intersexual. Um homem vive a vida inteira e não sabe que é intersexual. E a militância intersexo no Brasil, ela é nova. Para quem ainda não entendeu o que é intersexo, mas intersexo antigamente era chamado de hermafrodita. Então, não use esse termo é super close errado. Mas é interessante você falar dessa coisa do intersexo, né? Porque, enfim, você falou da minha... E eu falo disso o tempo inteiro também, da minha convivência com povos indígenas, né?
Especialmente os Aikewara com quais eu tive o prazer de viver 2 anos da minha vida e pelo qual eu volto todo ano praticamente, pra ficar pelo menos um mês, alguma coisa do tipo, que é pra onde eu vou me isolar desse mundo que a gente vive. E uma das questões fundamentais, assim, pra mim, assim, logo que eu fui viver entre os Aikewara, uma das coisas que me chamaram a atenção era... Primeiro que eles tinham a maneira como o corpo é concebido lá é muito distinta da nossa, assim, e é fundamental levar isso a sério, essa distinção a sério, porque no momento em que você, e isso é uma pauta que eu não abro mão de maneira alguma, que é preciso levar efetivamente o pensamento do outro a sério. Não sobrecodificá-lo sob os termos do seu próprio pensamento. Então, a partir do momento em que um indígena me diz que o corpo dele é constituído de uma outra forma, eu tenho que compreender aquilo, levar aquilo a sério e ser capaz de traduzir aquilo, né? Não sobrecodificar aquilo em termos que me parecem mais, digamos, próximos daquilo que ele está dizendo. Ou seja, quando ele me diz que o corpo dele é constituído de outra forma, eu não posso acionar todo um vocabulário biológico que é o nosso vocabulário e que é justamente esse vocabulário que condiciona corpos de uma maneira binária, né? Esse vocabulário médico, biológico que nós acionamos o tempo inteiro, nessa vulgata no geral, porque para eles o corpo é constituído sobretudo por meio de performances contínuas. O corpo, ele não é uma instância definitiva, ele é sobretudo feito, né? A palavra apó em Aikewara, que é literalmente fazer, é utilizada para falar dos corpos. Os corpos são feitos, os corpos não nascem feitos. Então, o fato de eu ser um homem, né, cis, dos nossos termos agora aqui, não quer dizer que amanhã eu continue sendo. Porque, ou que eu não possa experimentar ser um corpo mulher, ter um corpo mulher, durante um ato sexual. Porque para eles o que de fato acontece é que os corpos, eles são, digamos, paradas, né? São, digamos, repousos temporários no que eles vão chamar de apé, um caminho, né? Todo ser, todo vivente tem um caminho. É o apé. E ter um corpo de um homem, ter um corpo de mulher, ou um corpo humano, ou um corpo animal, na verdade é um reflexo da maneira como você está repousando naquele momento. E a constituição desse corpo, ela é feita por performance, ou seja, como você se alimenta, como você transa, como você canta, como você se porta. Então, não é de se estranhar que nessa cultura tenha a presença das chamadas Kusoangawa, que são pessoas que nasceram homens, né? Porque até um determinado momento a performance de gênero ali é feita pelos pais, né? Então enfim, nasceu com um pênis, vão dar comidas como se fosse um menino e tudo mais, mas a partir do momento que ela vai desenvolver sua sexualidade, ela pode se performar como uma mulher e para todos os efeitos ela vai ser tratada dessa maneira. Entendeu? Não há uma distinção assim, não, você não é uma mulher completa, você não é um homem completo, ou você... E justamente eles optam deliberadamente por viver nesse meio, porque para eles a questão interessante não é tornar-se mulher, né? Como aquele personagem a mãe da Casa da Beija, né? Ele não quer tornar-se uma mulher, ele não quer concluir a transformação, ele quer viver nesse interstício entre homem e mulher. Né? Enquanto em outros lugares, você pode ver na obra do Pierre Clastres, tem personagens que se tornam mulheres. Tem homens que se tornam mulheres efetivas, casam-se, têm filhos, enfim, coisas do tipo. Entre os Kuna, há essa possibilidade. Ou seja, o sexo da pessoa é determinado pela performance dela. E não por aquilo, digamos, características biológicas. E é interessante notar esse outro mundo, né? Como esse outro mundo é constituído. E ao mesmo tempo notar isso, não cometer um epistemicídio de chegar a dizer, olha, não, mas eles estão errados, no final eles estão falando de transexo, na verdade o corpo deles mantém-se homem, né, enfim. Não, é levar a sério a maneira como existem outras maneiras, não só de experimentar a sexualidade, mas outras maneiras de produzir o sexo, né, daquilo que a gente vai chamar de sexo biológico, né. Você falando disso, eu lembrei do índio Timbira. Eu não sei se você conhece a história do índio Timbira, mas é uma história de execução pelos portugueses de um índio homossexual, e foi o tipo de execução mais cruel que existe até hoje no que a gente tem de documentado pelos portugueses. Simplesmente amarraram ele na boca de um canhão e explodiram ele, os pedaços do Timbira. Isso eu aprendi com... Eu entrevistei um índio tupiniquim da UNB, e inclusive ele é meu xará, ele chama Danilo.
E ele montou um projeto, um grupo lá na UNB de índios que se encontram, indígenas que se encontram, para poder discutir sobre gênero e sexualidade. E alguns discutem até mesmo o grau de limpeza cultural que ocorreu dentro da tribo deles, porque algumas tribos basicamente têm os mesmos padrões que são cristãos. Então, aquela norma, se houve no passado a distinção entre não havia distinção entre gêneros masculino e feminino, sociedade tão patriarcal, pessoas que poderiam transitar entre esses gêneros, hoje na tribo não é mais assim. Nessa tribo especificamente, né? Por influência de missionários e coisas do tipo, né? O bom trabalho cristão, assim, bom tá muito entre aspas, viu, gente? Tem feito isso, né? Então, é uma pena. Isso é uma coisa interessante, porque existem duas teses, né? Uma delas é que eu refuto de todas as maneiras possíveis de que essa ideia de que esses comportamentos não heteronormativos, vamos colocar assim para usar nossos termos, foram introduzidos pelos brancos, que não, porque se você for analisar, existem várias... É muito comum que você tenha nas mitologias indígenas personagens assim. Por exemplo, entre os Kaxinawa, né, uma população panos, sobretudo ali do Acre e tal, o personagem, o arquitante mítico que ensina para as mulheres, veja só, a arte de pintar é um homem. Ele é uma espécie de super mulher, né? Entre várias populações indígenas, existe esse personagem que ele é geralmente um homem, que ele é uma espécie de super mulher, porque ele é capaz de incorporar de uma maneira mais ampla atividades que depois as mulheres só vão serem capazes de incorporar de uma maneira, digamos, diluída, mas é porque ele era um personagem do mito, né? Não é uma questão de colocar uma centralidade do homem na questão, a ideia é outra, é fundamental ter isso em mente também, né? Então são personagens que quando você vai olhar para a mitologia desses povos, e são mitologias que, para usar um termo que eu não gosto, mas permanecem amplamente, digamos, estruturalmente fiéis ao que sempre foram, né? Nesse aspecto. Esses personagens estão sempre presentes, né? Não é uma coisa nova. Essa outra maneira de experienciar seus corpos, né? Experienciar o sexo, né? Tá dada desde o princípio. Ela foi, de certa maneira, essa normatização. Olha, a minha cachorra agora ela resolveu chamar a atenção. Tupi. Pera aí que eu vou abrir pra ela, que ela quer sair, só um segundo. Após a interrupção da minha cachorra, é fundamental notar que essa normatização dos papéis de gênero, sexo, né, a normatização do sexo, né, enquanto um desdobramento, né, de determinadas características do corpo, que esse que é um ponto importante também, né? Porque o sexo ele é atrelado à presença de pênis e vagina. Por que não poderia ser de outra característica corporal? Esse que é um ponto, né? E a gente sabe que como eu falei da composição da Dimitra, né? Essa ideia de que barba é considerado um elemento masculino. Né? Uhum. A sexualidade ela não é só você tem outras partes do corpo que são utilizadas na composição desses corpos masculinos e femininos, né? Então assim, essa normatização a gente vai ver que ela vai de fato emergir muito como influência e muito imposta, né, por esses padrões religiosos cristãos. E aí tem que frisar o cristão, porque quando você vai olhar, e eu como um Ogã, eu vou dizer que na minha religião não tem isso, eu vou tirar onda. A minha religião tem lugar para todo mundo, e sobretudo o homossexual, aquele que desafia, né, o padrão de gênero, ele tem uma função muito importante na religião, né? Justamente. Olha, essas analogias eu acho super interessantes, e a gente vê também como que a influência do cristianismo cagou todo o rolê atual, né? E assim, eu vou até fugir um pouquinho da pauta, mas quando a gente vê o povo batendo palma pro Papa que tá falando que a homossexualidade não é tão mal, mas depois esquecem que, do mesmo jeito que ele tá falando bem da homossexualidade, ele ainda não aceitou a transexualidade. Então, as pessoas falam isso como fosse muito positivo e tudo mais, porém, eu ainda fico
com muito pé atrás, porque os estragos, eles são milenares e tem muito lugar ainda muita coisa para resolver. E aí eu meio que não pago o pau, assim, pra igreja. E não consigo, inclusive. Mas será que não funciona aquela lógica do... Pra quem não tem nada, metade é o dobro, né, cara? Porque é isso. É mais ou menos isso mesmo. É que assim, eu acho que eles veem que vai ter uma iniciativa, pessoas vão chegar mais próximo, mas enfim. Toda vez que eu vejo isso, me dá vontade de falar pras pessoas, venham pra Macumba, cara. Venham pra Macumba. Nossa, bicho. Vai virar dela dentro. Só... Não é à toa que, por exemplo, o vocabulário, né? Boa parte do vocabulário, né? Nossa, esqueci o nome. O Pajubá. O Pajubá. O Pajubá emerge dos terreiros, né? Assim, não é coincidência que boa parte daquelas palavras vem dos terreiros, né? Assim, tem muita palavra iorubá ali dentro, né? Não é sacanagem, porque assim, tem muito trabalho que mostra como os terreiros de candomblé e umbanda tiveram um papel fundamental, inclusive nessa quebra da lógica, né? Dessa tipo, servindo de casas, né? Dessas houses para pessoas como para LGBTs, né? Enfim, pessoas que eram expulsas de casa e vão encontrar nos terreiros um espaço a salvo, né? Onde elas podem ser elas mesmas, né? Justamente. The Houses, eu acho que é um estilo de acolhimento, e se a gente pegar aqui no Brasil, tem muito projeto que funciona mais ou menos nesse sentido, mas na lógica mais atual, né? Vamos colocar em nossos tempos. Por exemplo, nós temos o projeto da Casa 1. Não sei se você conhece o projeto da Casa 1, que é uma casa de acolhimento de LGBTs em São Paulo. Ela vive com faturamento de tipo um padrinho, igual a gente tem nos podcasts. Tem a Casa NEM também, que é da Indianari Siqueira. Do Rio, né? Isso, e aí se a gente começar a fazer essas analogias, a gente consegue perceber que como que na verdade essa cultura do acolhimento ela funciona dentro dessas lógicas dos meios LGBTs, mas está nos extremos da sigla LGBT, né? Tem que estar dentre as pessoas pobres, as bichas afeminadas, as transexuais, enfim, as que mais rompem com os estereótipos de gênero e com a cis heteronormatividade. Então, quanto mais incômodo, mais opressão, mais sofrimento. É lógico que a gente não está hierarquizando o sofrimento, mas a gente percebe numericamente como que funciona. Porque quando a gente está falando dessas violências, né, assim, e eu vejo isso na periferia, aqui, né, enfim, eu sou de um lugar onde muito recentemente teve um pai que matou seu filho a pancadas porque dizia que ele rebolava demais, né? Isso virou noticiário nacional. Então, aqui não é, a gente fica, né, fala que aqui não é nem heteronormativo, aqui é heteropressivo, né, o ambiente. Porque essa violência para essas figuras que estão nos extremos, né, você me falou da sigla, é uma violência que emerge muito cedo, né? E priva essas pessoas das condições mais básicas da sua reprodução existencial, como casa e comida, né? Assim, é uma coisa... É muito extremo, né? A gente tá falando de pessoas que têm que suprir suas necessidades mais básicas, como comer. Dormir em paz, né, inclusive. Segurança, né? Segurança, as necessidades... Assim, eu não gosto muito da teoria de Maslow, né? Mas encaixa bem ali nos primeiros degraus da pirâmide. Então, minha querida, vamos encerrar por aqui. Eu achei maravilhoso. Você quer deixar algum recado? Onde que a gente encontra você? Deixar a hashtag, enfim. Tá na hora do seu merchan aí. Vai lá. Fique à vontade que o espaço é teu. É a hora do jabá, né? Então, gente, olha só. Dimitra Vulcana, ela tem um canal no YouTube que chama-se Doutora Drag. E também temos aí um podcast que se chama HQ da Vida. Lá a gente fala sobre histórias de LGBTs, a gente convida pessoas, famosas ou não, ricas ou não, pobres ou não, gordas ou não, com deficiência ou não, enfim. A gente faz todos os recortes possíveis de histórias. Começamos assim, mas a gente deu uma guinada, a gente trabalha mais com política, a gente ensina alguns termos, enfim, a gente tem, basicamente viramos um podcast com o chamado da Fraser, que é um podcast
anticapitalista, anti-LGBTfóbico, antirracista, anti-imperialista, ecossocialista e assim por diante. E a gente tenta cruzar ali com o feminismo interseccional. Então a gente tem trabalhado muito nessa linha. E o Doutora Drag ele também é transformado em podcast. Então a gente lança no feed agora atualmente do HQ da Vida. Antes a gente pegava e jogava no feed do próprio Doutora Drag. Aí a RefDef, quando viu que estava bom, pediu pra gente misturar e melhorar mais a audiência. Enfim, é isso. Vocês também podem me seguir no Twitter e no Instagram, que é Dimitra Vulcana, e o HQ da Vida é HQ da Vida também em todas as redes. A gente tá sempre lá agitando, falando umas verdades, e o Orlando deve ter percebido que eu adoro fazer uns fios, né, pego um assunto e desenvolvo. Adoro fazer a louca dos fios. Ou das Tamo junto nessa, né, cara? Tamo junto nessa, cara. Mas sensacional. Recomendo que sigam, recomendo que escutem. E, sobretudo, que apoiem. Apoiem. Porque, como eu já disse, apoiar não é só dinheiro, né? Sabe, falar pras pessoas, olha só, cara. Então, tem esse cara aqui que tá explicando aqui, tem essa drag aqui que tá explicando. Sobretudo no caso do HQ da Vida, eu acho que é um produto que serve muito pra quebrar essa bolha heteronormativa que você pode mostrar para aquele teu amigo, para aquela tua amiga que começou a falar, repetir o senso comum sobre questões de gênero e coisa tudo mais. Tem vários momentos, vários episódios que você pode mostrar para essas pessoas, olha só, cara, tem aqui um conteúdo que pode te ensinar, te dar uma perspectiva diferente disso aqui. Entendeu? Então, apoiar um podcast, apoiar um produtor de conteúdo independente na internet não é só dar dinheiro. É importante dar dinheiro. Mas também não é só isso. Você pode mostrar para as pessoas que, sim, de outra forma não conheceriam esse produto, né, minha querida? Justamente. Nossa, esse apoio é muito bacana. Às vezes a pessoa não vai ouvir porque é produto LGBT e aí depois ela mal sabe que vai descobrir muito mais do que somente sobre LGBTs. Então tem um universo ali enorme para ser explorado e dá para aprender. Então vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E aquele meu recadinho usual, né? Nunca foi sorte, sempre foi Exu. Fenomenal.